E aí, sargento, deu aquela respirada? Eu não sou sargento. Claro que tu é, Bisonho. Você é sargento e sargenta. Eu acredito em você. Qual vai ser nosso bizu, tá? Normalmente, os alunos, os candidatos, tá? Eles não sabem mais ou menos ter uma medida, tá? De quantas questões eu tenho que acertar. O teu concorrente, ele está apostando em 60% de acerto em cada bloco. Mas aqui a gente vai brincar. A gente vai fazer uma medida de 80%. Por isso que a gente tem a estratégia de usar 10 questões. Que aí você fica mais o quê? Entendendo. Caraca, eu consigo compreender. E aí 10 questões, a meta, 80%. Então eu quero dizer o quê? 8 questões. O mínimo 80 questões. Mas, Johnny, se eu errar? Se tu errar, perfeito? Não tem problema, porque eu acredito em você. Eu acredito em evolução. Você vai evoluir. Eu acredito muito nisso, perfeito? Então a gente vai manter essa pegada e eu vou vir junto contigo na interpretação. Você vai acompanhar o que eu falo e aí você vai ver, porra, dei mole aí. Isso é uma técnica, isso é um curso de mentoria no qual nossa plataforma tem. Você conhece o que é mentoria? Você não conhece? Dá um pulo lá no nosso site que eu tenho certeza que vai aumentar em mais de 90% a sua aprovação. Que isso é verdade? Dá uma olhada lá, você vai ver um diferencial que ninguém tem. Mas vamos cair dentro dessa questão aí. Primeira questão, chama o bizu aí da questão. Quando vocês já deram o tempo de estar realizando, perfeito? E aí o que acontece? É aquele time, não pode demorar muito depois da aula. Se não entendeu a aula, volta para a aula, perfeito? Para a gente voltar na questão. Se errou, vê onde você errou, marca no teu caderno, faz o diferencial. Pô, observação questão 1, é assim que se faz, tá? Isso aí, novamente frisando, isso é técnica de mentoria, isso faz a diferença. Então vamos lá, na primeira questão ela faz assim, a análise geográfica é feita a partir de várias lentes e conceitos. Ele está falando de lente, é de visão, conceitos é o que a gente trabalhou na aulinha anterior, perfeito? Assim é preciso conhecer bem esses conceitos. Todos aqueles que a gente trabalhou. Lembra? Eu não vou falar agora para não influenciar. Que a leitura da sociedade e do espaço seja de uma forma adequada. Pensando por esse prisma seria o quê? Por essa visão, ok? Observe o conceito a seguir. Então essa questão ela botou um conceito e dentro desse conceito você vai ter que identificar qual seria dentro das alternativas. Perfeito? Lembra sempre do teu caderno. Eu sempre vou estar dando o bizuzinho da palavra-chave. Ele fala, é uma instituição formada, olha aí, por povo, território e governo. Isso jamais. Em que momento da aula eu falei assim, ó, pega o bizu, falou de povo, território e governo. Qual seria o conceito? Mas vamos lá. Representa, portanto, um conjunto de instituições públicas que administram um território. Um território seria o quê? Tá quase. Procurando atender os anseios e interesses da sua população. População é aquela ideia da nação, do povo, né? Quando você tem a nação, você vai construir a ideia de um povo. E o povo para ser construído, eu preciso de território, tá? Como diz ali, o povo, território e governo. A conceito refere-se à afirmação acima. Qual é a palavra-chave nessa ideia aí? É uma instituição formada por povo, território e governo. Agora dá aquela respirada. Você aqui já matou, beleza. Quem ficou com dúvida, olha o teu caderno. Eu pedi o quê? Pega o seu caderno e bota os bizu. Eu não sou ator, eu sou o cara que mais aprova no Brasil. Então vamos lá, dentro dessa ideia de povo, território e governo, palavra-chave, qual é o único que poderia ser considerado? Seria ser de Estado, como eu falei, Estado, nação. Perfeito? Ficou tranquilo nessa ideia? A gente pode continuar? A gente vai agora para a questão 2. Chama na questão aí. Questão 2. Significa uma união entre um mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de ligação entre si. Ele está falando que é união de pessoas, tá? Que tem uma ideia, uma coisa ligada. Pode ser sentimento, pode ser outras coisas. Na questão ele está falando que compartilha muitas vezes a ideia de uma cultura. Então eu estou falando de pessoas que têm algo em comum. O que seria algo em comum? Uma cultura, uma prática social, idioma, entre outros, beleza? O idioma é a fala, né? Você tem vários países aí que tem o seu idioma de forma diferente.
Então fica ligado. Então o que é isso? Quando eu tenho um grupo, tá, que tem tudo em comum, são pessoas que se identificam, e aí ele quer saber o que seria isso. Esse fragmento explica um conceito importante da análise espacial. Que conceito é esse? Caraca, ele quer entender que conceito é esse que tem dentro de incomum. A única que poderia se encaixar seria a delta. Olha o coraçãozinho aí. Depois não vai ter mais coraçãozinho não, só vai vir estrelinha aí em referência à sua aprovação, perfeito? Então, questão D, nação, perfeito. Não tenha dúvida, marca com certeza, que eu sei que você tem essa certeza aí. Ficou com... Vamos cair para a próxima questão? Vem aí. O que acontece? Questão 3. Você deu aquelas duas questões, deu aquela respirada. Vai tranquilo. Estamos aqui para conseguir a sua aprovação. Toda hora eu vou falar de aprovação, é para você nunca parar de acreditar no seu potencial, porque eu acredito muito em você. Perfeito? Vamos cair dentro? Questão 3. Vamos lá. Chama ela aí. É uma tese ideológica surgida após a Revolução Francesa. Pô, Johnny, o que isso tem a ver? Isso eu botei de maldade, isso aí é questão inédita, perfeito? Aqui na geografia a gente sempre vai estar criando uma questãozinha inédita para praticando. Além das nossas questões, tem o nosso material também de exercícios de fixação. Então, é muita questão. E além dos outros pacotes de exercício aí que vai estar surgindo aí na plataforma, vocês vão ficar doidos, falar assim, caraca, tem tudo aqui. Claro que tem, você faz parte da oficina. Vamos lá, questão 3. É uma tese ideológica surgida após a Revolução Francesa, em sentido restrito. Seria um sentimento de valorização, marcado pela aproximação e identificação com uma nação. O conceito refere-se à afirmação de que a ideia que ele está falando aí, você ficou meio perdido, mas ele está falando que é uma ideia que surgiu da Revolução Francesa, que fala de uma valorização e de uma identificação de uma nação. Então ele está pegando as palavras-chave: valorização, aproximação e identificação com uma nação. O conceito que se refere a essa questão, a única que poderia ser aceita seria a eco, perfeito? Nacionalismo. A Revolução Francesa, ela gerou aquela ideia do amor à pátria, aquela valorização do Estado acima de qualquer pessoa, ou de governante, qualquer pessoa que seja. Então a população, ela tem uma valorização e uma identificação com a nação. Tranquilo? E aí, alguma dúvida? Vamos lá. Questão 4. Você está indo com calma? Vamos fazer a questão 4 para ficar amarradinho? Para ficar aquela ali? Já estamos fechando o primeiro bloco. Vamos cair com tudo. Chama a questão aí. Questão 4. Ela vem aí. A partir de que ano a bandeira passou a ter 27 estrelas? Isso aí, hein? 27 estrelas? Aí, caraca, como seria isso aí? Nesse caso aí, das 27 estrelas, seria a alternativa A, B, C, D e E. Foi até o finalzinho daquele áudio lá, daquele vídeo que eu estava falando o quê? Da formação dos 27 estrelas, que ficou considerado o quê? Em 92. Uma mudança bem recente, né? Lembrando, pós o governo militar, você tem um período de democratização. É só para aumentar seu conhecimento, valeu? Então, sargento, a gente vai estar fechando agora esse primeiro bloco, a última questão, e aí eu quero que você dê aquela respirada para você fechar 5 de 5, perfeito? Você que está de 4, errou uma só? Tá bem. Errou mais uma? Tá bem, porque no outro bloco tu vai fechar, tá? Vamos cair dentro? Chama a questão aí. A questão 5, ela fala: a bandeira do Brasil já possui 23 estrelas, espalhada na antiga bandeira, que foi o pós-momento histórico que levou à criação da antiga bandeira nacional. Então, o que acontece? Houve algum fato que eu comentei sobre essa data, mas eu não falei o que foi o fato. Até mesmo para você associar aí. Caraca, Johnny, se tu parar aí, meu vídeo, essa questão, você procura lá alguma data de 1889, eu falei isso, eu falei até na parte de curiosidades, perfeito? Então, qual foi o pós-momento histórico que deu essa ideia das 23 estrelas espalhadas?
Seria A, seria Alfa, Bravo, Charlie, Delta ou Eco. Dentro dessas alternativas, a única seria Charlie, perfeito? 1889, na Proclamação da República. Quando você tem a Proclamação da República, você vai cortar com o antigo regime e vai começar um novo regime. Por isso que vai desenvolver aquela ideia da bandeira, ordem e progresso, aquela ideia de desenvolvimento progressivo, né? Influenciado pela Revolução Francesa. E aí, sargento, fechou o primeiro bloco, dá aquela respirada. Toda vez que fechar um bloco, na minha aula, qualquer aula que seja, dá aquela respirada, vai dar aquele rolê, bebe aquela água e volta. Pô, mas eu tô tranquilo. Não é isso. Eu não quero que você perca produtividade. Eu quero que você mantenha a sua produtividade aqui em cima, beleza? Então acompanha isso, escuta o que eu tô te falando. Aprove milhares e você é o próximo.